Você certamente já ouviu falar do STF, o Supremo Tribunal Federal. Mas você sabe qual é o trabalho realizado por este órgão do Judiciário brasileiro? É sobre esse assunto que vamos falar no quadro Pense Direito de hoje. Confira. O Supremo Tribunal Federal, que atende pela sigla STF, no Brasil, como o próprio nome sugere, é a nossa Suprema Corte. E ser Suprema Corte significa o quê? Significa basicamente que ao STF caberá em última análise, ou em alguns casos, até em primeira análise e também em última, porque se encerra nele essa análise das questões constitucionais, da interpretação do texto da Constituição Federal de 1988. Então, pela força da própria Constituição, pelo que está previsto nela própria, cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar as questões, as normas da nossa própria Constituição Federal. E é interessante porque o Supremo tem uma competência que abrange outras questões também. Por exemplo, ao Supremo compete julgar de maneira originária, ou seja, o processo já se inicia no STF, não começa na primeira instância, por exemplo, lá com o juiz estadual ou juiz federal para chegar a haver um recurso e ir até o STF, não. Aqui eu estou tratando de causas de competência originária, que são os casos, por exemplo, dos crimes cometidos em tese pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pelos membros do Congresso Nacional, deputados, senadores, pelo Procurador-Geral da República, dentre algumas outras autoridades aí. O Supremo tem a sua competência originária de julgar esses crimes em tese cometidos por essas autoridades. É o chamado foro por prerrogativa de função, alguns conhecem por foro, entre aspas, privilegiado. Só que a competência do Supremo vai além. Além dessas questões de ações penais originárias, ou ações de competência originária, dentre outras várias, eu citei algumas aqui, algumas autoridades, mas há várias outras ações também que começam no Supremo, nós temos a competência de julgar o recurso extraordinário. Perceba, se você entra com uma causa, um processo na justiça perante o juiz aí que atua na comarca onde você mora, e aí você ganha ou perde essa causa, alguém recorre, vai para a segunda instância, vai para o Tribunal de Justiça, é possível, dependendo do teor dessa causa, se você ou a outra parte ficar inconformada com a decisão, é possível levar essa causa ao Supremo Tribunal Federal, se tiver ali alguma questão constitucional sendo discutida, desde, é claro, que a parte interessada demonstre perante o Supremo a chamada repercussão geral. É possível levar essa causa de cidadãos em geral, comuns, como eu, como você, levar essa causa até o Supremo por meio do recurso extraordinário. São casos em concreto que o Supremo pode julgar e aquela decisão vai ter um impacto no país inteiro. E o Supremo também julga as chamadas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Perceba, no exemplo anterior, eu tratei de casos em concreto. É o conflito de uma empresa contra outra, que discute alguma questão constitucional de fundo, de um cidadão contra uma empresa, de um cidadão contra um Estado, Tem uma questão constitucional de fundo, mas é um caso em concreto. Por isso que se leva por meio de um recurso extraordinário ao Supremo. Agora falo de outra questão. Falo de discutir normas em abstrato. Como assim? Vamos supor que o Congresso passe uma lei e essa lei seja considerada como inconstitucional. Alguma entidade, algum dos legitimados da Constituição, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso Nacional, por exemplo, enfim, a mesa do Congresso Nacional, nós temos aí os governadores dos estados também, eles entendam que essa norma ela é inconstitucional, ela é incompatível com a Constituição. Essas autoridades do artigo 103 da Constituição podem manejar diretamente perante o Supremo a chamada ação declaratória de inconstitucionalidade. Se o Supremo julgar procedente essa ação, acolher a pretensão dessa autoridade que está prevista ali no artigo 103 da Constituição, dentre esses legitimados, nós temos aí a OAB, por exemplo, que tem um importante papel no Brasil. Se o STF acolher essa pretensão, ele vai declarar que aquela norma, aquela lei em específico é inconstitucional. Isso vai valer para o Brasil inteiro. Então, os tribunais no Brasil inteiro têm que adotar essa interpretação do Supremo e afastar a aplicação daquela lei. Outra situação que o Supremo julga também, vamos supor que nós temos um conflito entre os tribunais superiores. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal Superior Eleitoral tem uma causa que não estão decidindo se ela é de competência de um ou de outro tribunal, se seria do STJ ou se seria do Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão em conflito de competência. Se há um conflito, se não sabem quem tem que julgar aquela causa, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Então, bem resumidamente,
Essa é a importância e essas são algumas das tantas competências do Supremo Tribunal Federal.